convidando você a estar conosco nessa manhã de vida devocional e que possamos ler juntos agora a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor nos ensine, nos edifique, nos exorte, e teremos lições preciosas da vida de Jó nessa manhã. Queremos aplicar na nossa vida e dentro da nossa casa. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. O livro de Jó, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era um homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente naquela época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez que um deles preparava um banquete, mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava todo o período de festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que santificassem por meio de ritos de purificação. Jó levantava ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E assim Jó vivia e procedia. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e o acusador aproximou-se também junto deles. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou então o Senhor: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama a Deus, teme a Deus e desvia-se do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou ao Senhor questionando: será que Jó teme realmente a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então o Senhor declarou a Satanás: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, crendo na direção do Espírito Santo, esse texto ele nos traz algumas lições sobre a vida de Jó. A Bíblia fala que Jó, ele é testificado como um homem justo, um homem honesto, que amava a Deus, respeitava a Deus. Ele era pai de 7 filhos e 3 filhas. E estudando um pouquinho sobre a vida de Jó, nós entendemos que ele tinha muitas posses. Ele era uma pessoa muito próspera, muito rica para aquela época. A bem da verdade, Jó era uma pessoa que tinha tamanha prosperidade que a própria Bíblia relata no versículo de número 3, que ele era o mais próspero, o rico do Oriente naquela época. A Bíblia nos fala que Jó costumava reunir os seus filhos e suas filhas para banquetes de celebração, para banquetes de comunhão. Imagine você, meu irmão, minha irmã, aquela mesa farta com todos os filhos e as filhas reunidas, aonde havia muita comida, onde havia muita bebida típica daquela época, aonde havia toda aquela confraternização. E a Bíblia nos fala que Jó mandava com que santificasse todos aqueles ritos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E ao terminar no versículo de número 5, Jó também fazia o quê? Jó também, a Bíblia dizia que ele fazia sacrifícios em adoração a Deus, porque ele pensava: eventualmente, se algum filho meu pecou dentro do seu íntimo contra o nosso Deus, ou blasfemou contra ele, nós estamos aqui fazendo a remissão dos nossos pecados. Meus irmãos,
Após todo esse contexto, a minha pergunta que eu tenho de reflexão com os irmãos é: alguém acharia algum erro, alguma imperfeição nessa família? Uma família que reunia, uma família que tinha uma grande coinonia, uma grande comunhão? Alguém poderia eventualmente dizer que essa família ela tinha algum tipo de erro, algum tipo de problema? E a Bíblia continua nos dizendo, a partir do versículo de número 6, que o Senhor questionou a Satanás de onde ele estava vindo. E Satanás, como naturalmente respondeu, disse que estava perambulando, andando aos arredores da terra. E agora o que eu acho mais importante, meus irmãos, nesse contexto, é que o próprio Senhor, o próprio Criador, faz uma testificação a respeito da criatura, a respeito de Jó. O Senhor fala: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, que é íntegro, justo, ama, teme a Deus e se desvia do mal. Meus irmãos, a primeira lição que eu tiro nessa manhã de vida devocional é que Jó tinha uma identidade. Jó tinha uma característica. Todo cristão tem uma identidade, todo cristão ele tem uma característica própria. E quem dá as características de Jó não sou eu, não é você, não é qualquer outra pessoa ao redor, mas é o próprio Deus que dá a identidade de Jó. Íntegro, justo, reto, ama a Deus, teme a Deus e desvia-se do mal. Qual que é a sua identidade, meu irmão? O que eventualmente as pessoas falam a seu respeito? O que eventualmente as pessoas concernem a respeito da sua vida? Qual é a sua identidade? A Bíblia nos relata que mais vale um bom nome, mais vale a integridade da pessoa do que qualquer outra riqueza nessa terra. É Deus testificando na vida de Jó, é Deus testificando na vida do servo Jó, que ele era uma pessoa reta, íntegra, ele não comungava com pecado, ele não comungava com a prostituição, ele não comungava com essas questões, esses pecados do mundo, mas ele era uma pessoa que também se desviava-se do mal. Qual que é a sua identidade, meu irmão? Uma segunda característica que eu entendo é que após Deus ter falado isso para o acusador das nossas almas, Satanás, a respeito de Jó, o acusador das nossas almas, como sempre, questiona a integridade, questiona a real motivação da vida de Jó. Porque ele diz o seguinte: olha, tu pessoalmente, versículo 10, tem abençoado todas as obras da mão dele. Entretanto, se você colocar a mão lá para poder destruir tudo, ele vai blasfemar, ele vai pecar contra você. O próprio acusador das nossas almas, como o próprio nome diz, o acusador, ele diz o seguinte: não, Deus, calma lá. Você sabe por que Jó faz todas essas coisas? É porque tudo que ele pega, tudo que ele faz é próspero, tem consequências prósperas. Basta você tirar tudo isso, que ele vai blasfemar e que ele vai, sabe o que? Amaldiçoar perante a tua face. E Deus, naturalmente conhecendo a integridade e a legitimidade que permeava o coração de Jó, diz para Satanás: concedo-te poder para destruir tudo que possui, mas não estenda a mão contra ele. O que acontece na vida de um cristão, por meio desse versículo, acontece ou amando de Deus ou a permissão de Deus. A Bíblia nos relata, então, que Jó, e todos conhecem essa história, que começou a haver um terremoto de situações contra a vida de Jó. A Bíblia nos relata nos versículos 13 que houve uma tempestade, o fogo de Deus caiu, começou a dizimar toda a sua plantação, os seus filhos morreram, as suas filhas morreram. E o que eu mais acho, meus irmãos e minhas irmãs, com uma segunda lição na vida de Jó, é que Jó, ele sabia adorar a Deus em meio às lutas. Irmãos, vamos fazer um estudo aqui em conjunto. Jó tinha todas as coisas, Jó tinha absolutamente todas as riquezas que podia se imaginar na época. Jó tinha uma identidade. O próprio Deus tinha testificado na vida de Jó a sua identidade.
Mas no versículo de número 20 diz o seguinte: ao ouvir todas essas notícias tristes, Jó levantou, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus. As lições preciosas que estamos estudando nessa manhã sobre a vida de Jó, é a primeira, que todos nós temos uma identidade. E a segunda, meus irmãos, é que Jó adorava a Deus em meio às lutas. Ei, Jó, seus filhos acabaram de morrer. Jó, suas filhas acabaram de morrer. Ei, Jó, toda a sua plantação, todo o seu gado, todas as suas cabras, tudo que você tem foi dizimado. Jó estava na sua casa. Jó estava fazendo os seus afazeres normais. E de repente, quando vem essa notícia, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia, raspou a cabeça, talvez num sentimento assim de luto, e encostando o rosto no chão, disse o seguinte, em sinal de humildade e adoração a Deus. O que Jó está nos ensinando, meus irmãos, nessa manhã? Que adorar a Deus não é adorar a Deus somente na alegria, somente na prosperidade, somente na saúde, somente quando a conta corrente está cheia, somente quando você tem carro, você tem facilidades. Adorar a Deus é em meio também à tristeza e à dificuldade, meus irmãos. E Jó, ele adorou a Deus em meio à ausência da família, à ausência de riqueza e à ausência de esperança. É interessante que quando eu leio a vida de Jó, eu me lembro claramente sobre Davi também, em Salmos, no capítulo de número 51, quando Natã confronta Davi sobre aquele pecado, sobre aquele erro dele, e Davi, num gesto de humildade, num gesto de renúncia, ele adora a Deus e sabe que sem Deus ele nada pode fazer, a total dependência dele. Falar para uma pessoa, um pai de família, que seus filhos e as filhas morreram, porque isso não é a naturalidade humana. A naturalidade humana não é um pai pegar numa alça de caixão e levar por 10 vezes 7 filhos e 3 filhas, 10 vezes ao cemitério seus filhos. Mas Jó fez isso. Jó começou a receber aquelas notícias, começou a receber aquelas informações, toda a sua vida começou a arruinar, mas ele nos ensina nessa manhã, no versículo de número 20, que o Senhor, aí no 21 ele fala o seguinte, em oração, nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei dela, o Senhor deu e o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Jó está nos ensinando. Jó está nos ensinando que em meio às dificuldades, que em meio às tragédias, que em meio a toda tempestade que sobreveio à vida dele, ele sabe que Deus deu, Deus tirou, Deus pode fazer acontecer qualquer coisa, porém, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que tem acontecido, passado nesse início de ano na sua vida, mas eu quero dizer algo para você. Deus tem um controle de todas as coisas. Deus tem um controle da sua vida, Deus tem um controle da sua casa, Deus faz a orquestra funcionar dentro de qualquer situação da sua vida. Porém, não murmure, não fique com o coração em murmuração por eventualmente situações ruins estarem acontecendo com você. Porque Jó tinha exatamente todos os motivos humanos para dizer o seguinte: Deus me abandonou, Deus foi embora. Mas ele faz o seguinte, ele faz uma oração: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, como é majestoso podermos ser consolados por um Deus que suporta e nos auxilia em todas as coisas, mesmo nas adversidades. E uma terceira característica, uma terceira lição na vida de Jó, eu entendo que Jó tinha fidelidade para com Deus. Versículo 22.
Em todas as atitudes, Jó não errou e nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. 3 lições na vida de Jó. Ele tinha uma identidade que o próprio Deus falou a respeito dele. Segundo, Jó sabia adorar a Deus em meio às dificuldades. E agora, terceira lição, Jó tinha fidelidade para com Deus. Em todas as atitudes, ele não errou e não pecou, e muito menos atribuiu a Deus tudo que lhe sobreveio. Irmãos, irmãs, meus queridos, imagine você receber esse vendaval de notícias: seus filhos morrem, suas filhas morrem, tudo é destruído por meio de fogo, tudo é destruído por meio de situações trágicas. E ele teve a sensibilidade de adorar a Deus sobre todas as coisas e não imputar a Deus qualquer que fosse a situação que lhe sobreveio. 3 lições marcantes na vida de Jó, que nós precisamos entender nesse começo de ano. Esse começo de ano nos apresenta, assim como o ano passado, alguns desafios. Esse ano nos apresenta as suas lutas respectivas, mas que possamos, assim como Jó, ter a nossa identidade clara perante a Deus e a nossa identidade clara perante o que Deus quer que nós somos perante as pessoas. Segundo ponto, vamos aprender a adorar a Deus em meio às lutas. A vida de um cristão não é uma vida que o próprio Jesus falou, né? No mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter dificuldades, mas não entristeçam seu coração, não desanime, porque Ele já venceu o mundo. Ele já nos deu a vitória, Jesus já nos deu a vitória por meio do sacrifício na cruz do Calvário. Então, quando eu falo para vocês, vamos adorar em meio às lutas, é dizer o seguinte: o nosso louvor e a nossa adoração não pode ser pelo que Deus faz para conosco, mas simplesmente pelo que Ele é para conosco. Nós não podemos adorar a Deus só porque Ele nos abençoa, só porque Ele nos dá bênçãos, mas nós devemos adorar a Deus pela sua essência de amor, pela sua essência de quem Deus é para conosco. E um terceiro ponto, meus irmãos, Jó, acima de todas as coisas, ele teve a fidelidade dele colocada à prova, e em momento algum ele colocou o dedo ou ele acusou a Deus sobre todas as coisas. Pelo contrário, Jó, ele teve o sentimento de dizer o seguinte: olha, se Deus permitiu todas as coisas, versículo 19, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual que é o desafio, a dificuldade que você tem atravessado ou adentrado esse começo de ano, mas eu quero agora, em nome de Jesus, orar pela sua vida. Eu quero agora, em nome de Jesus, eu estou vendo aqui algumas chamadas aqui de oração, para que Deus possa estar orando por alguns irmãos, e eu quero fazer essa oração com você agora. Eu quero clamar junto com você. Eu quero clamar pela sua família, pela sua casa. Eu quero clamar pelo seu lar, que eu não sei o que tem acontecido neste começo de ano. Talvez muitos de vocês podem pensar o seguinte: o ano de 2021 para mim não acabou, porque os mesmos problemas aconteceram, estou levando as mesmas dificuldades, estou levando os mesmos desafios. Mas eu quero vir em nome de Jesus nessa manhã dizer para você o seguinte: você tem uma identidade perante a Deus. Segundo, você precisa aprender a adorar a Deus em meio às dificuldades. E terceiro ponto, não deixe de ser fiel a Deus. Não deixe de ter a fidelidade para com Deus, porque mesmo que a situação não esteja conforme você quer, mas em algum momento do tempo, Deus há de transformar, Deus há de estar em trabalho em favor da sua vida, em favor da sua casa. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar agora, vamos clamar a Deus juntos, vamos orar pelos filhos aqui das irmãs, dos irmãos que estão pedindo oração. Eu creio em nome de Jesus que esse ano de 2021 é um ano de triunfo, é um ano de salvação que vai chegar na sua casa, salvação para o seu filho, salvação para a sua filha, um ano de transformação profunda, um ano de bênçãos. Eu quero orar com você e clamar a Deus por tudo isso. Vamos orar?
Pai, nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Muito obrigado por esse momento de vida devocional, onde nós aprendemos lições preciosas na vida de Jó, como a identidade que cada um de nós temos perante o Senhor, como a necessidade de adorar o Senhor em meio às lutas e dificuldades. E terceiro, Pai, a necessidade de mantermos a fidelidade para com o Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco. Eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, orar pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão acompanhando agora essa vida devocional. Pai, eu não conheço as dificuldades que eles têm enfrentado, Pai. Eu não conheço as dificuldades que eles têm, ó Deus, tido dentro da sua família, do seu casamento. Mas em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor uma intervenção sobre a vida deles, Pai. Eu não sei, Pai, quais têm sido, ó Deus, os motivos ou as lágrimas que têm sido, ó Deus, brotados no coração de cada um dos teus, Pai. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe exatamente o que tem se passado dentro dessa casa, dentro dessa família, e em nome de Jesus nós pedimos, Pai, que o Senhor faça uma intervenção do Senhor, Pai. Que o Senhor traga, ó Deus, Pai, salvação na casa desse meu irmão, salvação na casa dessa minha irmã, que o Senhor traga, ó Deus, Pai, um mover do Senhor nesse casamento, que esse casamento possa ser restaurado, que esse casamento possa ser, ó Deus, Pai, restaurado em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu peço que o Senhor traga de volta esse filho ou essa filha que estão longe dos caminhos do Senhor. Eles nasceram no Evangelho, eles cresceram ouvindo a Tua voz, eles cresceram, Pai, ouvindo a Tua palavra, mas por algum motivo, ó Deus, eles se distanciaram. Por isso, ó Deus, nos dá, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, esse presente de no começo desse ano, ó Deus, os nossos filhos voltarem para os Seus caminhos, os nossos filhos voltarem para a comunhão, os nossos filhos voltarem a adorar o Senhor, Pai, nas suas casas, nas respectivas igrejas, Pai, porque queremos, ó Deus, em nome de Jesus, crer que esse ano é um ano, Pai, de triunfo, de bênçãos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Pai, limpa do nosso coração tudo aquilo que não provém de Ti, limpa do nosso coração tudo aquilo, ó Deus, que precisa ser retirado, Pai, e consagra, ó Deus, a nossa vida, santifica a nossa vida na Tua presença, é a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, Deus abençoe sua vida, que essa palavra de vida devocional possa encontrar guarida, esconderijo no seu coração, e que assim como Jó nos ensinou claramente, tudo a respeito de, nesse processo de lutas, o que eu acho mais interessante, e agora encerro, é que no capítulo de número 42, a Bíblia nos diz o seguinte: então Jó abriu seu coração a Deus, sei que tudo pode realizar, sei que tudo podes fazer, absolutamente nenhuma das suas vontades pode ser frustrada. Que você possa fazer essa oração: Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos é frustrados. Os planos de Deus não são frustrados, e Ele há de cumprir a boa, perfeita e agradável vontade dEle na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, minha irmã, e nos vemos na próxima sexta-feira no Vida Devocional, em nome de Jesus. Amém.